Seja bem-vindo à playlist de resolução de exercícios do vestibular de verão da UEM de 2024. Meu nome é Gabriela Colombo e neste vídeo nós vamos resolver a questão 31. Vejamos o comando da questão. Assinale o que for correto. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente consegue perceber alguns conteúdos principais. Quais são eles? Conjuntos numéricos, radiciação, suas operações e propriedades, e comparação, verificação e simplificação de expressões numéricas. Então, antes de resolver o exercício, vamos dar uma revisada nesses conteúdos. Então, o que são conjuntos numéricos? São conjuntos os quais possuem elementos que apresentam características em comum. Os principais são o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais e os complexos. Então, como na alternativa 01 ele pergunta se aquele número pertence ao conjunto dos números racionais, eu trouxe aqui qual que é essa característica em comum que os números racionais possuem. Então, esses números eles podem ser escritos da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. Certo? Então, a radiciação, suas operações e propriedades. A radiciação é um método matemático inverso à potenciação. Então, enquanto os cálculos com potências são determinados pela multiplicação de elementos iguais sucessivas vezes, a radiciação procura quais são esses elementos. Então, a gente usa essa notação aqui. Então, antes da potenciação, a gente queria saber quem era o A. Agora, a gente quer saber quem é esse B aqui, certo? Então, aqui, as principais propriedades da radiciação são que a raiz enésima de A elevado a C, a gente pode escrever como uma potência com índice fracionário. Então, esse expoente do A aqui e esse índice da raiz, eles passam a formar uma fração, onde o expoente é o numerador e o índice é o denominador. A outra propriedade é que a raiz enésima do produto de A por C é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de C. E, por fim, comparação, verificação e simplificação de expressões numéricas. Então, a simplificação de expressões numéricas, ela torna os cálculos mais rápidos, claros e eficientes. Ela facilita a resolução de problemas, a comparação de valores e a obtenção de resultados exatos, além de reduzir a chance de erros. E é uma estratégia essencial para a gente entender e manipular expressões com mais facilidade. Certo, então agora a gente vai resolver o exercício de fato. A gente sabe que a raiz quarta de 81, a gente pode reescrever esse 81 como 3 elevado a 4, e isso, a raiz quarta de 3 elevado a 4 é 3. Então, substituindo aqui nessa expressão, a gente tem que isso é igual a 3 mais 1/3, tirando o mínimo múltiplo comum, a gente tem que este número aqui é igual a 10 sobre 3. Então, lembrando lá do início do vídeo, qual que era, né, a característica comum do conjunto dos números racionais? Eles possuírem a forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros. Então, vamos verificar se essa fração aqui, o 10 e o 3 são inteiros. No caso, eles são. Então, como 10 e 3 são números inteiros, essa fração, 10 sobre 3, é um número racional. Então, a alternativa é falsa, porque ela falou que esse número não pertencia ao conjunto dos números racionais. Logo, como pertence, essa alternativa é falsa. Agora, a alternativa 02. Perguntava se este número aqui era igual à raiz de 2. Então, vamos verificar que a gente já tem a resolução, a gente consegue ver que é sim igual à raiz de 2, mas vamos ver por quê. Então, qual propriedade que a gente usou da radiciação? Aquela propriedade da potência fracionária. Então, a gente transforma esta fração, eu transformei por partes, né? Não transformei todas de uma vez porque pode ser confuso. Então, a gente transforma por partes. Vamos transformar primeiro esse raiz de 2. Qual que é o índice aqui? Quando não tem o índice, a gente pode assumir que é 2, porque não tem raiz 1 de algum número, entende? É de 2, o n é maior ou igual a 2, o índice da raiz. Então, como aqui não tem nada no índice, é 2.
E aqui, como é só o 2, é 2 elevado a 1. Então, eu posso reescrever esse raiz de 2 como 2 elevado a 1 meio. Esse 2 aqui dentro eu repeti, a raiz cúbica eu repeti também, e eu fui fazendo passo a passo. Percebe que esse raiz cúbica tá em todo esse número aqui, tá no 2 raiz de 2. Então, por isso que quando eu transformei essa raiz em uma potência de índice fracionário, eu coloquei esse parênteses aqui, porque essa raiz é de todo esse número. Inclusive, esse 2 elevado a 1 meio que a gente transformou aqui antes. Então, fica 2 vezes 2 elevado a 1 meio, elevado tudo isso a 1 terço. Aí, aqui, novamente, percebam que essa raiz cúbica de 3 está em todo esse número aqui. Todo esse número aqui. Então, a gente eleva todo esse cara a 1 terço de novo. Então, eu fui resolvendo primeiro, a gente resolve primeiro os parênteses, certo? Então, aqui, fiz 2 vezes 2 elevado a 1 meio. Isso a gente, né, como é multiplicação de potências de base igual, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui, 2 elevado a 1 e aqui 2 elevado a 1 meio. Então, 1 mais 1 meio, 3 meios. Aí, esse 1 terço eu repeti, e esse 2 repeti também, e esse elevado a 1 terço também. Aí, aqui, eu fiz esse 2 elevado a 3 meios vezes 1 terço, porque aqui a gente tem uma potência de índice fracionário, e como a gente está elevando a outra potência, a gente multiplica. Então, aqui, eu obtenho 2 elevado a 1 meio. Multipliquei por esse 2 de novo, 2 elevado a 3 meios, assim, igual aqui em cima. E esse 1 terço eu só repeti aqui embaixo. De novo, multipliquei expoente com expoente e obtive 2 elevado a 1 meio. Só que usando de novo aquela propriedade de potência, de índice fracionário, a gente pode transformar esse aqui em uma raiz. Então, o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Então, a gente obtém que este número aqui é igual a raiz de 2. Então, a alternativa, ela é verdadeira. Alternativa 04, então, pergunta se este número aqui é igual a menos 1. Então, vocês podem até se perguntar, meu Deus, mas vai dar tempo de fazer todas essas alternativas na prova, né? O vestibular não tem só as questões de matemática. Mas o intuito era o aluno perceber que raiz de 7 vai dar 2, alguma coisa. 2, alguma coisa mais 1 vai dar 3, alguma coisa. E aqui, 2, alguma coisa menos 1 vai dar um número positivo ainda, vai dar 1, alguma coisa. Então, vai ter um número positivo aqui em cima, dividido por um número positivo aqui embaixo. Como que isso dá um número negativo? Não dá, né? Então, tem muita questão no vestibular que é o aluno saber e identificar assim, olhando. Cara, não tem como dar negativo se, né, aqui em cima é positivo e aqui embaixo também. Então, não faria sentido. Então, a gente não precisaria, de fato, fazer esta conta que eu fiz. É mais de perceber essa questão, que a raiz de 7 é 2, alguma coisa, e em cima vai dar um número positivo e embaixo também, certo? Mas vamos resolver, que aqui a gente tá com tempo. Então, um método de simplificação que a gente pode usar é a racionalização do denominador. E o que é isso, né? Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, o que é o conjugado? Aqui, é o raiz de 7 menos 1 é o número. Qual que é o conjugado desse número? É só a gente inverter o sinal da parte que não tem raiz. Então, aqui, a gente inverte o sinal do menos 1. Então, fica mais 1. Então, aqui, percebe que eu estou multiplicando por 1? Porque é um número dividido por ele mesmo. Se aqui fosse um número menos monstruoso, né? 3 sobre 3, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu multiplicar por 1, eu basicamente não estou fazendo muita coisa. Mas esse processo de racionalização do denominador, ele ajuda muito, porque vai tornar um número um pouquinho menos feio, digamos assim. Então,
Fazendo esse processo, a gente tem raiz de 7 mais 1 ao quadrado aqui e aquela propriedade, né? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, fazendo isso, a gente tem 7 mais 2 raiz de 7 mais 1 sobre 7 menos 1. Isso vai dar 8 mais 2 raiz de 7 sobre 6, que simplificando vai dar 4 mais raiz de 7 sobre 3. E como isso não é igual, como isso é diferente de menos 1 e ele diz que é igual, então a alternativa 0,4 é falsa também. Alternativa 0,8, ele pergunta se este número é igual a zero. Então, vamos verificar. A gente sabe, perdão, não é bem esse número, né? Na alternativa está escrito raiz de 45 aqui no lugar desse e raiz de 20 no lugar do 2 raiz de 5. Então, a gente sabe que o raiz de 45, ele é igual a 5 vezes 9. A raiz de 5 vezes 9, aquela propriedade que eu comentei no início do vídeo. Então, por que 45? 5 vezes 9. O 9 tem raiz. Então, isso é igual a raiz de 5 vezes a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, fica 3 vezes raiz de 5. E o 20, a gente pode escrever como 5 vezes 4. E, usando aquela propriedade que a gente viu no início do vídeo de novo, a raiz de 5 vezes 4 é igual a raiz de 5 vezes a raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2, então fica 2 raiz de 5. Então, substituindo na equação inicial, a gente tem 5 menos raiz de 5, menos 3 raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Isso é igual, colocando raiz de 5 em evidência. 5 menos 3 menos 2 vezes raiz de 5. 5 menos 3 é 2, 2 menos 2, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, portanto, a alternativa é verdadeira. E a alternativa 16, ele pergunta se esse número aqui é igual a 6. A gente sabe que raiz de 20, a gente fez no exercício anterior, ele é igual a 2 raiz de 5. E raiz de 16 a gente sabe que é 4. Então, substituindo na equação, a gente tem 2 raiz de 5 mais 4. E isso não é igual a 6, isso é diferente de 6. Então, a alternativa é falsa. Então, também não precisaria fazer a conta nessa, né? O que ele quis dizer com raiz de 20 mais raiz de 16 ser igual a 6? Ele quer saber se você estudou o suficiente para saber que isso não pode fazer. Raiz de 20 mais raiz de 16 é igual a raiz de 36, que é 6. Não façam isso, gente, por favor. Não pode fazer isso, não vai dar certo, como deu para perceber nessa alternativa. Então, essa aqui também não precisaria fazer conta. Mas saber das propriedades de radiciação mesmo. Então, essa alternativa é falsa. Então, as alternativas verdadeiras era 2 e a 0,8. O somatório, então, é 10. Este é o gabarito da questão. Então, eu agradeço pela atenção, espero que tenha dado para entender a questão e eu desejo muito sucesso para vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos.